todo o Brasil, para você que curte a Rede Relâmpago, seus programas sensacionais. Hoje é dia de sexo, hoje é dia de sexo relâmpago aqui ao vivo para você, para todo o Brasil, para a galera toda que está assistindo. Eu peço licença a você para entrar na sua casa e para falar um pouco sobre educação sexual e vários temas. Já está aqui a nossa parceira especialista Daiana dos Santos, a nossa terapeuta sexual. Beijo para ela e para todo mundo que vai entrar nessa live sensacional. Uma coisa, eu quero já te fazer um convite. Deixa eu só abaixar aqui o BG um pouquinho para te fazer esse convite maravilhoso. Gente, você sabia que a Rede Relâmpago tem todas as lives lá no YouTube? É isso mesmo, tudo lá no YouTube. Então basta ir no YouTube, colocar lá no campinho de pesquisa Rede Relâmpago. Pronto, você tem acesso a todas as lives desde junho de 2020. Desde junho de 2020, a gente apresentando programas sensacionais, compartilhando conhecimento, assim como a Daiana vai compartilhar nesse momento. Emiliano Macedo, beijo, querido. Eu tenho que falar com o Emiliano, rapaz. Tem que falar com o Emiliano Macedo. Emiliano, eu não esqueci não, tá? Esqueci não, depois da live a gente vai se falar. Daiana dos Santos está por aqui, deixa eu chamá-la e deixa eu fazer esse convite. De educação sexual e adjacências. Daiana dos Santos, seja bem-vinda, direto de São Paulo. Fala aí, Daiana! Olá, boa noite. Querida! Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem, Ana, tudo bem. Tô cansada um pouquinho com fome. Tava trabalhando, né? Vários atendimentos. Pois é, gente, olha, a Daiana, ela tá trabalhando até o momento, até agora há pouco, né? Atendendo os seus pacientes, os seus amigos, a gente nem fala às vezes paciente, fala amigo, né? Que quer aquele acolhimento, quer aquela palavra amiga, quer aquela, por favor, desenrola para mim, você que é terapeuta, né? Acho que trabalho lindo que você faz, Daiana. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho e como é que as pessoas em casa querem uma terapeuta sexual, como é que elas conseguem, por exemplo, ter a melhor que é você? Obrigada, me sinto lisonjeada pelo elogio. Bom, eu ofereço alguns serviços diferentes, né, um do outro. Embora todos sejam psicoterapias, tem ali as suas diferenças. Então, para quem não sabe, além de terapeuta sexual, eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, que é uma das abordagens existentes aí da psicologia. A galera ouve falar muito da psicanálise, né, do Freud, mas existem outras abordagens, né? E o que é uma abordagem? É uma forma de enxergar o mundo, né? A gente tem ali os autores que têm os conceitos, a visão de mundo, então cada uma difere da outra, embora todas tenham as suas contribuições. E a TCC trabalha muito com a reestruturação de pensamentos que sejam ali distorcidos da realidade e que impacta a vida, né, das pessoas. Porque o que a gente acredita é que a gente se sente triste, alegre, com raiva, enfim, qualquer emoção que a gente tenha, não é por conta da situação propriamente dita, mas sim pela forma como a gente interpreta essa situação, né? Pela visão que a gente, pela interpretação dos fatos. Muitos são ok, não condizem com a realidade, mas muitos também não condizem. E é aí que eu entro, né, ajudando esses pacientes a reestruturar esses pensamentos, substituir por pensamentos mais realistas, né, e não positivos, porque o positivo pode não ser verdadeiro também, então a gente sempre tenta trabalhar com o que é real, né, com fatos. Então eu atendo casos de depressão, ansiedade, baixa autoestima, né, casos gerais. Tem algumas demandas que eu não atendo, né, não atendo criança mais. Quando eu me formei, atendi, mas hoje já não atendo mais nem criança, nem adolescente, atendo mais o público adulto. E estou tentando migrar aí os atendimentos todos para essa temática aí, né, de relacionamento, sexualidade, porque eu fiz a pós em terapia sexual e fiz uma formação em terapia de casal.
Então, são esses 3. E vou começar a oferecer também um serviço, já vou dar um spoiler aqui, né, para pais que desejam ter uma orientação parental sobre educação sexual. Então, puxa, meu filho, minha filha está apresentando tal comportamento, eu não sei como agir, não sei o que pensar. Então, eu vou oferecer esse serviço também. E é isso, né? Para me achar é só colocar ali no Instagram meu nome, Daiana dos Santos, né? Ou perguntar pro Vitor. Ali no meu perfil do Instagram tem um link que dá acesso direto pro WhatsApp, ou pode mandar uma mensagem no direct, né? Me achar é o menor dos problemas. Muito fácil. Fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade para poder procurar aí, Daiana dos Santos. Aliás, nas lives está aqui o @, né? Que a gente coloca aqui. É bem bacana. O trabalho dela é um trabalho maravilhoso. Um trabalho todo profissional, com todo respeito a você que está querendo um serviço de qualidade, de terapeuta de qualidade que tem a Daiana dos Santos. Esse assina embaixo, hein? A Daiana assina embaixo, que eu conheço muito bem e ela faz um trabalho bem bacana. Deixa eu mandar um beijo aqui para Ellen Kathleen, que se não mandar um beijo para Ellen Kathleen, ela fica doida. Cheguei! Beijo, Ellen. Obrigado pela presença, linda. Beijo, olha aí, Ellen. Sexta Adriano, obrigado também pela presença. Aqui, vamos dar beijo aqui, Ana Ferrari, Nando Vieira, obrigado pela presença de todos. Vamos falar de alguns temas aqui, alguns temas de educação sexual. Eu não sei de absolutamente nada. E acho que algumas coisas são tabus. E aí o que eu faço? A gente recorre a especialista para a gente acabar com todos os tabus. Isso é normal. Então já vou fazer a primeira pergunta, o primeiro teminha aí para ela poder desenrolar para a gente. Eu já ouvi falar muito disso e a Daiana também postou aí, ó, tá? Aliás, sigam a Daiana dos Santos lá no perfil dela. Ela postou o seguinte... Olha meu pai aí, meu pai entrou. Beijo, pai! João! Seu João, beijo, seja bem-vindo. Homem de verdade não nega sexo. É mito ou verdade, Daiana? Eu acho que tem muita coisa machista aí, né? Tipo, homem que é homem não pode negar sexo nunca! E aí? O que você acha? É um mito? É uma verdade? Eu acho que é mito, viu? Porque assim como o homem e a mulher, às vezes o homem também não está com vontade de fazer, ou sei lá, está com a cabeça meia coisa, o negócio nem levanta. Ai. Boa noite, sou seu fã. Obrigada, pai. Também sou sua fã. Aí, não sei se ele tá falando de mim ou do Vitor, né? De repente ele é seu fã também. Beijo pro seu João. João. O Adriano tá dizendo que é mito. E realmente, né? É um mito, é uma ideia que foi construída aí socialmente e que infelizmente impera até hoje, né? Então, homem não... Eu até coloquei lá no meu vídeo, né? Homem não é máquina de fazer sexo, né? Homem também tem ali os seus dias ruins, tem o seu cansaço, né? Ou às vezes realmente não tá afim, ou pode ser várias coisas, né? Só que isso traz uma pressão muito grande, essa ideia traz uma pressão muito grande para vocês homens, de ter que cumprir aí com esse protocolo. Já que me colocaram nesse papel, eu tenho que cumprir esse papel. Só que vocês não têm que nada, assim como nós mulheres não temos que nada também. Ninguém é obrigado a nada. Só que os homens se cobram para cumprir esse papel e às vezes pode desencadear até problemas de disfunção, né? Porque se eu não tô afim, claro que não é uma vez ou outra, dependendo ali da frequência que esse homem não tá afim de fazer e se obriga a fazer, ele não vai ter uma ereção necessariamente 100%. E aí se ele fica tendo essas tentativas frustradas, né? Isso vai
isso pode gerar algum problema para ele, né? Então, a gente precisa desmistificar isso. Quais são os motivos das pessoas não quererem ter relação sexual? Pode ser diversos. Pode ser uma questão na própria relação, né, que não está indo tão bem como as pessoas gostariam. Pode ser que a pessoa esteja cansada. Pode ser. A gente falou em uma das lives sobre as coisas, tudo que atrapalha, né, a sexualidade, os vilões da sexualidade. E realmente pode ser várias coisas. E aí, inclusive, os homens tendem a ter baixa autoestima em alguns momentos, porque não tá afim, aí se cobra para fazer algo que não tá afim, e aí acaba impactando na autoestima, porque ele também acredita nisso, de que ele tem que dar conta. Muitos, né? Porque senão eu não sou macho, senão minha virilidade é colocada em risco, independente ali da orientação sexual que se tenha, né? E a gente não tá aqui para agradar a ninguém, né? No bom sentido da palavra. Não que a gente não possa fazer um agrado pro parceiro ou para a parceira, não é isso, mas a gente tem que se priorizar. Então, tem que respeitar o seu momento. E isso é muito curioso porque eu atendo mulheres que acabam se sentindo mal porque o homem, mulheres hétero, né, sexuais, se sentem mal porque o homem teve uma recusa sexual. Ah, não, hoje eu não tô afim. Elas internalizam isso para elas. Elas pegam uma questão que é do outro, que o outro não tá no bom dia, e atribui a elas. Porque antigamente, o que a mulher tinha que fazer? Agradar, satisfazer. Se eu não consigo fazer isso, então significa que tem alguma coisa de errada comigo. E aí elas pensam, ai, será que a pessoa não gosta mais de mim? Ou se ela tem uma baixa autoestima, ai, será que eu tô magra demais, ou gorda demais, ou com uma celulite aqui, outra ali. Começa por questões estéticas, né, atribui a isso. Ou pior, acreditam que não tem valor, né, enquanto mulher. O valor dela é mensurado a partir da resposta sexual do outro, sendo que a gente é responsável pelo nosso prazer. A gente não pode colocar... Como que a gente coloca um bem tão precioso como esse na mão do outro, né? Então, eu tenho que me dar prazer, você tem que se dar prazer. Obviamente, nós somos casados, né? Não tô falando que, não, cada um por si, o parceiro que lute. Não é isso, mas se o parceiro não quer, que além dessas questões de, será que não me ama? Será que eu tô feia? Que outras coisas poderia justificar essa não vontade, né, do parceiro? Será que ele teve um mau dia no trabalho? Será que ele tá, sei lá, será que ele tá triste? Ou será que ele tá com preguiça? Porque existe, né, preguiça sexual existe. Ai, nossa, mas aí eu vou ter que tirar a roupa, meu Deus, nossa, aí vou ter que... Já era pra eu estar dormindo. Esse horário... Cheio de sono, quer... Exato. Porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente vive aí na pauleira, né? 100%. Trabalho, estuda, se tem filho, tem que cuidar do filho. Aí chega a noite, puxa vida, tenho mesmo que... Claro que isso não pode ser uma coisa que seja frequente, né? Porque aí pode ser uma questão, de repente, de um baixo desejo sexual, por conta de alguma questão de saúde, ou alguma questão psiquiátrica, ou alguma questão hormonal. Não estou dizendo isso, mas uma vez ou outra, se a pessoa não tiver afim, tá tudo bem, né? E até mesmo essa pessoa que, se ela realmente tiver uma questão de desejo, tá tudo bem também ela não querer enquanto ela faz ali o tratamento dela, enquanto ela pensa em estratégias para melhorar essa questão. Precisa ter compreensão, né? Da mesma forma que nós mulheres não somos obrigadas. Embora algumas fazem para quê? Para agradar, né? Só para poder fazer número e tal, não precisa, né? O combinado não sai caro.
todo momento você precisa colocar na sua cabeça que você precisa se conhecer também. Né? É importante ter o autoconhecimento, é importante saber se aquilo é um problema psíquico, né, psiquiátrico, né, para você poder procurar ajuda, ou se é um problema mesmo que, estou cansado, hoje não deu, hoje não dá, mas amanhã, de repente, o negócio fica melhor. Ou então, daqui a 2 dias, 3 dias, não importa, não se cobre. Essa que é a razão. É isso, né? Sabe, eu lembrei... Com você e com a Érica, eu estou virando sexólogo daqui a pouco, estou dando conselho. Você é nosso... A gente vai te promover a coterapeuta daqui a pouco. Vamos fazer umas palestras todo mundo junto. Vamos sim. Olha, eu me lembrei de uma coisa agora. Eu postei esses dias um trecho de um livro que eu tô lendo. Deixa eu até ver se eu acho aqui esse trecho, que eu achei tão engraçado. Eu acho que eu não... Era só um pouquinho. Que era muito engraçado. Temos que começar um livro, inclusive, na live de hoje, né? Hoje a gente tem na pauta aqui um livro mesmo. É esse livro que eu tô lendo. Então vamos lá. É o Educação Sexual no Dia a Dia. Ele é muito importante para adolescentes e como você educar crianças, inclusive adolescentes, sobre educação sexual. Tem muita gente que tem tabus e não fala nada e não sei o quê, e a pessoa aprende no lugar errado. O principal é aprender dentro de casa, com o pai, com a mãe, né, com aquela lógica legal. Se aprender lá fora, de repente pode aprender de uma forma tão torta, né, Dayana? Comenta esse livro bacana aí que você postou, foi tão maravilhoso que você... esse livro é o livro, gente, para você educar. Ele é muito legal porque ele tem uma linguagem bem fácil, bem... de fácil entendimento de qualquer público, independente de grau de escolaridade, é muito acessível. Mas, antes de a gente falar do livro propriamente dito, deixa eu só falar de uma coisa que eu lembrei. Eu postei um trechinho do livro que falava assim, o homem recém-casado falou para a esposa, de segunda a quarta eu jogo bola, de quinta eu vou no samba, de sexta e sábado eu faço um happy hour com os meus amigos, e no domingo eu tenho que descansar, porque ninguém é de ferro. A regra é essa, quer, não quer, não quer. Aí a mulher responde para ele, e aqui comigo a regra é a seguinte, a gente faz sexo todos os dias. Quem tá, quem não tá, não tá. A regra é essa. Ótimo! Parabéns! E aí eu postei e teve um rapaz que ele me respondeu assim, nossa, o sonho de todo homem. Adorei! E aí o que fica subentendido? Que que todos os homens gostam de mulheres que estejam a fim de transar a todos os dias ali. E não necessariamente, né? Não necessariamente é o sonho de todos os homens que a esposa queira transar todos os dias. Não posso afirmar, né? Enfim, não conheço o rapaz de conversar e tudo mais. Mas pode ser que ele tenha essa visão de que o homem também não pode negar o sexo. Pode ser que ele tenha alguma coisa nesse sentido. Não sei, não me aprofundei ali com ele. Mas ele respondeu isso, que seria o sonho. Mas eu achei esse trechinho sensacional. Eu morri de rir quando eu vi. Ele deve ser o cara que, né? Nossa, graças a Deus, que é todo dia. Mas, gente, todo dia. É legal, mas é difícil você todos os dias fazer, né? O Naldo, você viu o que o Naldo falou, MC Naldo? Que por semana ele transa 45 vezes. Por semana? 45. Ele diz, né? Mas beleza. 45 você vai quase 6 vezes ao dia. Meu Deus. Jesus. Bom, e o livro é muito bom, né? Porque ele trata de informações muito bacanas, muito legais em relação à educação sexual. Tem até a parte de humor aí, como a Dayana falou. Sim. Conta pra gente, como é que você chegou a esse exemplar?
Como é que você gostou e como que você traduziu que, olha, é excelente para educar crianças e adolescentes? Justamente porque ele ilustra várias situações de dúvida das crianças, de situações na escola onde o professor ou a mãe ou o pai não conseguiram responder da melhor forma possível, não responderam ali, não tiraram a dúvida da criança. E aí ele, no livro, mostra essa visão de como que foi e qual seria o jeito ideal. Ideal não existe, mas como seria a melhor forma de se falar sobre aquilo. Então ele mostra a inabilidade versus de que jeito que poderia ter sido respondida ali a pergunta. E eu achei isso sensacional, porque é um tabu, né? Quando a gente fala assim, educação sexual infantil, o que vem na cabeça de muitas pessoas? Não de todas, né? Que a gente não pode generalizar. Mas o que vem? Como assim? Vai ensinar meu filho a transar? Você tá ficando louca? Sendo que não é nada disso, né? Não é nada disso. A educação sexual é tudo. Desde quando é bebê até morrer. Nós somos seres sexuais. Então, as transformações que acontecem no corpo faz parte da educação sexual. Esses dias, eu peguei a minha filha, ela não é muito curiosa. Ela tem 12 anos, mas ela não tem essa curiosidade. E aí, uma ideia que as pessoas, de repente, têm é essa. A criança não pergunta, então eu não vou falar. Vou falar só quando tiverem as primeiras dúvidas. Só que se é uma criança mais reservada ou tímida, alguma coisa assim, ela não vai perguntar. Mas não significa que ela não tem dúvida. Então, sim, quando que eu começo a falar sobre educação sexual? Obviamente, quando começarem ali as primeiras perguntas, mas isso não pode ser uma regra. Porque tem criança que não pergunta, e se não pergunta, você não vai falar nada nunca. Como que essa criança vai se tornar um adulto como? Sem conhecimento de nada? Então, falar do corpo é educação sexual. Olha, você está nessa idade, quando você tiver essa idade, vai acontecer isso, isso e isso. Vai começar a aparecer pelos, seu corpo vai mudar, vai vir a primeira menstruação. No caso dos meninos, a voz vai engrossar, às vezes fica mais fina, até se ajustar ali para o tom de voz que você vai ter quando você se tornar adulto. Tudo isso é educação sexual. A gente está ensinando a transar? Não. E aí eu mostrei, olha que curioso, eu peguei, como a Manu ela não pergunta, só que eu sei que eu preciso falar, afinal de contas ela está com 12 anos. Ela não pergunta, mas de repente se ela tiver acesso a alguma informação que não é correta, então dentro de casa é o melhor lugar para a gente ensinar. Eu peguei um pacotinho de camisinhas fechadas, falei para ela, Manu, você sabe o que é isso? Ela ficou toda feliz. Bala! Porque, né? Porque tava um pacotinho fechado, ela, é bala? Aí eu falei, não é bala. Isso aqui é isso, serve para isso, nananana. Quando você for mais velha, adulta, ou já tiver jovem, só que mais velha, porque isso é coisa específica para pessoas mais velhas, você tem que usar. Senão você fica dodói, você fica com doença, você pode engravidar. Ela regalou um olho desse tamanho. Mas, expliquei. Porque a gente não tem garantia de que... Eu não sei, de repente daqui a pouco ela, sei lá, começa a namorar. E aí eu nunca expliquei pra ela que tinha que usar preservativo e ela aparece grávida, por exemplo. Então é meu papel, é um direito das crianças terem acesso à informação. Então a gente precisa educar. Outra coisa, a educação sexual ela previne abuso, né? Então, ó, se fizer tal, se tocar assim em você, tá errado. Não pode. Se acontecer, fala para familiar ou para alguém da sua confiança. Se a pessoa te ameaçar, falar que vai fazer isso ou aquilo com a sua família, não acredita, ela não vai fazer. Para ela você fala que não vai contar, mas depois você vai e conta. Isso é educação sexual. Ai, pode dar
Pode beijar? A boca não é uma parte íntima, porque a gente entende íntimo aquilo que está coberto, né? Pela calcinha, pela cueca, sutiã. Mas pode beijar a boca da criança? Não, então, as genitálias é íntimo, é parte íntima. A boca seria uma parte privada. Não pode. Você precisa ensinar isso, né? Da onde vêm os bebês? Aí você vai respondendo de acordo com a faixa etária. Mas não pode mentir. Porque muitas coisas, às vezes, de adolescentes ficarem grávidas e tal, até quando querem, ok, tudo bem, quando é uma coisa em consenso. Mas quando não transaram e tal, se descuidou, ficou grávida. E aí, às vezes, nem tem, né, condições de poder criar, poder educar, enfim. Isso é bem triste, isso é bem chateante, né? Então, se tivesse cuidado, né, tivesse feito da maneira correta, tivesse mais lá na frente, né, que as coisas estivessem melhor, aí sim, pensa no bebê, planeja o bebê, ficar tudo direitinho, seria bem melhor, né? Até para não perder aquele lado da adolescência, né? Aqueles anos que são ter uma legais de responsabilidade precoce ali, antes da hora. Eu confesso que eu tive a Manu com 19. Eu acho que eu tive ela muito jovem. Não teria com essa idade. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Nem metade. Umas coisas esdrúxulas que eu não sabia. Meu pai sempre falou, pode namorar, mas não é para ter relação. De alguma forma, eles tentaram me orientar. Só que, às vezes, isso não acontece do adolescente. Vamos pensar já numa criança mais... Um adolescente, né? Porque criança realmente não pode ter relação sexual. Não é para ter. Mas, pensando num adolescente mais velho, ali com seus 16 anos, a gente sabe que hoje em dia isso pode acontecer. E aí você não vai ensinar... porque... Para mim isso é errado, então eu não vou falar, não pode. A gente não sabe se o adolescente não vai fazer. Então, explica. Isso aqui serve para evitar doença, infecção, né? Não, mudou o termo, não é mais doença, infecção. Isso aqui previne gestação. Vai lá, leva a menina no ginecologista, toma um remédio, uma pílula, A gente precisa, porque a gente não tem 100% de controle, né, dos nossos filhos. A gente gostaria, mas a gente não tá com eles a todo momento. Então, tudo isso é educação. Tudo isso é educação sexual, né? É bem bacana, gênero, gente. Homem, mulher, é educação sexual. O que é esperado para cada papel de gênero é educação sexual. Gosto, a forma como eu me expresso, é educação sexual. Tudo passa. E quando a gente não fala sobre o assunto, a gente está educando. Só que de uma forma negativa. A gente está passando aquela ideia de que aquilo ali é proibido, de que não pode falar. E aí a criança e o adolescente, hoje em dia, tem o smartphone aqui na palma da mão. E nem todos os pais ou cuidadores têm um cuidado de olhar ou de bloquear alguns conteúdos. Então, para cair ali numa pornografia, é isso aqui. E aí ele vai aprender totalmente errado. Educação sexual em casa é o melhor caminho, porque você vai passar os valores que você acredita, o jeito que você acha que ele... Nossa, mas tá se tocando. Criança tá se masturbando. Não é masturbação. Ela tá conhecendo. Criança não põe a mão na boca, a mão no nariz, a mão... Ela se toca. Então, inevitavelmente, em algum momento, ela vai tocar as genitálias. Só que ela ainda não tem os hormônios sexuais, como no caso já de um adolescente, e nem a malícia. Então, ela não sabe que aquilo é uma masturbação. E realmente não é. É só uma descoberta. Então... Não fala, não, tira a mão daí que isso é feio. Não é o recomendado, né? Ensina pra ela que tem um lugar certo pra fazer isso. Ou tem outras coisas que também são legais e divertidas e boas e que dá pra você fazer além disso. Vamos ver o que
se o toque é excessivo, investiga o que está acontecendo. Ela está sendo exposta a conteúdos eróticos, pornografia, está sendo abusada. O que está acontecendo? Ou ela está com alguma questão emocional que ela não sabe lidar, e aí se toca para ter um alívio ali daquela angústia que ela está sentindo, porque afinal de contas é bom, né? Isso a gente vê pelos bebês. Quando a mãe vai lá trocar o menino, toca ali no pênis, acontece o quê? Fica ereto. O menino tá excitado, gente. É uma coisa fisiológica. Então, né? Tudo isso é educação sexual. E nesse livro, ele tem assim essa linguagem bem acessível e vai ilustrando perguntas e situações que vão orientando, né, para essa educação. E em breve vai ter um e-book meu também falando disso. Olha aí, é isso que eu ia falar, né? Mas essa menina tem que escrever muitas coisas, porque olha o conteúdo que ela tem, ela dá verdadeiras aulas aqui em cada live que a gente, em cada encontro que a gente tem aqui na Rede Relâmpago. Então, o livro Educação Sexual no Dia a Dia. A Daiana, ela postou lá, né, sobre o livro, lá no perfil dela, e a gente, claro, vai repostar também depois sobre o livro, que é bem bacana. A Daiana indica, é aquele selo Daiana de qualidade, que simplesmente você pode adquirir. Olha a responsabilidade, hein? Olha aí, selo Daiana de qualidade. Selo de qualidade. Essa é a Daiana dos Santos, a melhor terapeuta sexual do Brasil. Terapeuta cognitiva, comportamental e sexual. Não é para cada um, não. Olha aí. De casal. Olha aí. E de casal também. Karen, muito obrigado pela presença. Caio Alex do SBT Rio. Beijo para ele também. Denise Monteiro Corso. Beijo, minha querida beijo, esposa. pessoal. Karen, Sérgio. Beijo para a galera de Curitiba. Denise está por lá fazendo um curso maravilhoso. Olha, Paulo beijo para Denise. Paulo Germano. Paulo tem que dar um abração nele aí, olha. O Todo-Poderoso. Quem é Paulo Germano? Ana Cláudia Araújo, que é especialista do babado livre da Rede Relâmpago. Beijo para ela também. Outra dúvida que a gente não sabe se é tabu ou se não é o seguinte: hoje é um programa cheio de tabus. A mulher demora mais tempo para ficar excitada, ô Daiana? Pelo menos eu já ouvi falar que é o seguinte: o homem é rapidinho, a mulher não. Peraí, tem igual um ferro de passar roupa. Você liga e espera esquentar um pouco para você poder passar roupa. E aí? A mulher demora? Pode ser que demore, mas não é uma regra. Né? Não é uma regra, mas por que isso ocorre? Por que as mulheres demoram mais? Um dos motivos, né? Não estou dizendo que é o motivo geral de todas as mulheres, mas um dos motivos é a falta de conhecimento. Se eu não sei o que eu gosto e como eu gosto, como é que eu vou me excitar? Aí o cara tá ali, ou a mulher, o cara ou a mulher, né? Independente da relação, se é hétero, se é homo, enfim. Eu não sei o que eu gosto e como eu gosto. E aí a pessoa tá ali super empenhada num toque, num jeito, e eu não tô curtindo. Eu vou me excitar? Não. Então o primeiro ponto é baixo conhecimento. O segundo ponto é que a gente volta. Lembra que a gente falou do papel que é esperado do homem, né? Que é não pode negar sexo nunca, ele acontece, ele é o machão. As mulheres, antigamente, era o quê? Vai lá, tem relação sexual, não para ter prazer. Prazer, o que é isso? Prazer, sou Daiana. Será que é isso? Porque não se falava de prazer sexual feminino. O papel social da mulher era casar, ser uma boa esposa, ter filhos, né? E satisfazer o seu marido. Exatamente. Cuidar da casa e satisfazer o seu marido. Como que essa mulher ia pensar no que ela gostava, no que ela não gostava?
se isso não era levado em consideração. Não era uma pauta. A pauta ali era ela satisfazer o homem. Então, pode ser por conta disso também. Essa visão, né, que graças a Deus e à ciência e a muitos estudos e ao feminismo, esse cenário vem melhorando, mas ainda existe esse resquício, né? Então, a mulher demora mais do que o homem para ficar excitada? Não necessariamente, mas pode ser que sim, por conta dessas razões. Então, a mulher não necessariamente ela precisa de mais tempo. Ela precisa que a parceria estimule nos pontos que ela gosta, para que a resposta sexual ocorra, né? Desejo, excitação, para que ela tenha orgasmo. Não que vai ter em todas as... Não que vai ter em todas, orgasmo em todas as situações, em todas as relações. Pode ser que às vezes não tenha, mas é para ter, né? Não ter nunca, vamos acender um alerta e investigar por que não tem nunca. Pode ser também por conta de um baixo conhecimento. Então, não necessariamente, mas pode acontecer por conta disso, né? Não precisa de mais tempo, precisa comunicar, a parceria ter uma boa comunicação, tanto o parceiro, né, os dois ali. Como é que você gosta? Ah, eu não gosto assim, eu não gosto assada. Aqui eu gosto. Ah, coloca a mão aqui, desce ali e vai ajustando, né? Para que tenha uma sintonia boa, para que todos fiquem felizes. Então, podemos dizer que é uma ideia distorcida, mas que em alguns momentos sim pode acontecer por conta disso. Não que tenha algo defeituoso na mulher que propicie ela a demorar mais. Então, é isso. Nada a ver com algo defeituoso, que tem alguma coisa que não se excita. Não é isso, gente. Não é isso. Viu? Daiana colocou muito bem. Tem a ver com pontos. De repente, alguns pontos que toque lá, rapidinho, ela consegue sentir um prazer bacana e vocês, né, ela poder aproveitar bem lá, logo na mesma hora que você também. Né? Sim, só que às vezes ela também tem vergonha de falar, né? O que gosta, por causa do histórico, né? Exatamente. Todo o histórico, aquilo lá de trás. A mulher não pode se masturbar, a mulher não pode dominar na hora do sexo, isso aí também é novo. Porque a mulher que faz isso, antigamente, era o quê? Eram taxadas como putas, né? Ah, essa daí não presta pra casar. Aí, nossa, taxava a mulher como, né, ridicularizava. Colocava o valor dela ali em xeque. Então, as que priorizavam ali a satisfação e tal, não servia para casar, elas eram ali para diversão. Então, a gente, infelizmente, ainda tem um pouco dessa mentalidade. Então, precisa, sim, ter uma boa comunicação, falar mesmo, sem ter vergonha. Se tiver vergonha, vai, né, busca a ajuda de um profissional para ir trabalhando essa questão, para que todos fiquem felizes, né? E vai que vai ser feliz. Bom, para a gente terminar a live, eu tenho uma curiosidade que simplesmente a Daiana vai tirar agora. Aliás, minha e de todo mundo. Bom, eu pensava que o beijo brasileiro, né? Se fosse aquele beijo assim, mais caliente, aquela coisa, da língua, né? O beijo italiano, com a língua. O beijo italiano. Sabe que eu atendo, eu já atendi algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, brasileiras que moram nos Estados Unidos, e que relatam, não sei se... Elas relataram que sim, que eles não utilizam tanto a língua. Não sei se é todo mundo. Não tem muito essa coisa da língua. Não sei se é um padrão de todos, né? Mas pelo menos as que eu atendi relatavam isso, que lá era mais... um beijo mais... Aquele beijo assim. Novela, né? Assim, né? Só o lábio se mexendo, coisa feia. Eu não sei se tem que ter língua. Cultural. Não sei se é algo cultural, né? Eu precisaria investigar melhor e estudar, mas tem essa curiosidade de relatos. Então, beijo brasileiro, beijo europeu. Beijo italiano. Beijo espanhol deve ser caliente.
né? Aquela coisa toda, aquela... Ai, tal. Mas, é o seguinte, vamos um pouquinho mais para o mapa, né? De repente o beijo japonês você tem que beijar só assim, um pouquinho só, mas aí vocês chegam para uma determinada região da Europa e existe o beijo grego. Esse beijo grego é simplesmente um beijo de um grego. O Stephanopoulos vai lá e dá um beijo na Stephanopoulos. É isso, tá tudo certo. Quem que é esse? Isso aí. Quem que é esse cara? Stephanopoulos. O beijo grego. O que seria o beijo grego? Quem se arrisca a dizer? Beijo entre gregos. Né? Olha que ele surgiu lá, viu? Realmente surgiu na Grécia. Beijo grego surgiu na Grécia porque era uma prática que acontecia ali nas orgias, onde somente os homens poderiam participar. Então eles usavam o beijo grego para lubrificar a região anal, já que não tem a lubrificação própria, né? O ânus não tem a lubrificação própria. Então o beijo grego nada mais é do que o beijo no ânus. Beijo no ânus. Beijo grego. Exatamente. Não é beijo da Grécia, não, gente. Não é o Surgiu lá. Não beijo Stephanopoulos, não. É beijo no ânus. Vai lá e amar. Exatamente. Ou beijo, ou né, passar a língua ali naquela região. É beijo grego. Então eles faziam isso para lubrificar, né? Porque naquela época não existia lubrificantes. Então, para que houvesse ali a penetração com mais facilidade, eles iam lá e davam uma lambida, né? Só que essa prática, ela existe até hoje, né? É uma prática que alguns casais, enfim, que eles fazem, né? E aí depende do que é acordado ali entre o casal. É o beijo do grego. Grego no grego, exato. Boa, Sandra! Rapaz, olha aí. Pensando que era beijo italiano, beijo espanhol, não existe o beijo grego, não é beijo dos gregos, não. Nasceu na Grécia, devido a lubrificar o ânus, a parte anal lá. Vai lubrificar. Porque era uma prática que só homens podiam fazer, né? Nas orgias. Então, para que houvesse a penetração, eles usavam a língua. E isso acontece até hoje, né? Ali alguns casais têm essa prática. Não existe certo ou errado quando a gente pensa em sexualidade, existe o que aquele casal concorda, né? Tendo consentimento, não ficando uma relação injusta para nenhum dos dois. O que acontece ali entre as quatro paredes é questão de cada um. Mas precisa ter cuidado, né? Porque essa é uma região, por conta das fezes, que pode causar problemas. Então, é necessário ter uma boa higiene, né? Lavar bem a região ali. Não dá, tipo, sabe aquelas rapidinhas que às vezes acontece, né? Tem 5 minutinhos, vai lá e no beijo grego não dá para fazer isso, porque precisa de higienizar, né? Precisa tomar um banho, lavar com bastante água, sabão neutro ali para eliminar, né, qualquer fezes que tenha. A questão dos pelos fica a critério de cada um, né? Se vai depilar, se não vai, tá tudo bem. Só que aí se deixar com pelos, redobrar o cuidado, porque pode ficar resquício ali no pelo, né? Alguma sujeirinha e causar algum problema de saúde, que é uma região realmente por conta das fezes, né? Onde sai as fezes, então ela está propícia ali a causar mais infecção. Então precisa ter uma boa higiene. De preferência usar camisinha, né? É o que a gente sempre orienta. Mas, infelizmente, na prática, a gente sabe que isso não acontece em todas as relações. Mas o ideal seria usar camisinha. Inclusive, tem uma camisinha que é lingual,
Você coloca na língua, que ela Uau. tem formato de língua. Sim. Então, Ou você pode adaptar uma camisinha, né, enfim, feminina. O ideal seria realmente usar o preservativo. Mas além do preservativo, esses cuidados com a higiene. E quando não fazer? Se você tiver com alguma cárie no dente, ou alguma lesão na boca, não faça, porque pode ser um canal ali de infecção mais... pode desencadear, né, mais facilmente ali algum tipo de infecção. Sexualmente transmissível ou qualquer outro tipo de infecção, né, por conta das fezes mesmo. E se tiver EST também não é aconselhável, né? Pode usar a camisinha ali, mas tomar muito cuidado. O ideal é não fazer isso sem o preservativo. que aula da Daiana dos Santos, essa terapeuta sexual sensacional, a melhor do Brasil, aqui com a gente ao vivo. Esse é mais um Sexo Relâmpago. Tô me achando aqui, a melhor do Brasil. Falamos de livro, olha isso, falamos sobre excitação, falamos sobre mitos que o homem tem que ser o cara, e falamos curiosidades para você no finalzinho sobre beijo grego, de onde nasceu, de onde veio, e não é só na Grécia, ele é internacional, todos os países fazem. Daiana, quero te agradecer novamente por mais um espetacular programa. E vamos ver se a gente se encontra com a Érica de Paula no 6/9, o dia do sexo. Que dia é 6/9? 6/9. Vamos ver aqui, 6/9 vai cair. Quarta? Pegar aqui. É quarta-feira. Vamos ver. É o dia que a gente faz uma farra, gente. Eu acho faz uma farra. que pode rolar, viu? Nesse Vou falar horário. Com a De repente, é que eu atendo nesse dia à noite, mas dependendo do horário, dá pra. Vamos ver. Vou falar com a Érica, porque é o dia que a gente abre a tela para você participar. Você pode participar ao vivo aqui com a gente sobre o dia do sexo. É bem legal, é bem engraçado, bem bacana. Olha, Daiana, meu beijo, meu abraço, querida, maravilhosa. Quer mandar um beijo, abraço para alguém? Fique à vontade, o programa é seu. Um beijo para todos que nos acompanharam aqui, para quem entrou e não pôde ficar até o final, para quem ficou até o final, né? Obrigada pelo apoio, obrigada a você pelo convite. Estamos juntos, acho que há 3 anos, né? O Sexo Relâmpago foi um dos primeiros, né? Olha aí, outubro vai completar 3 anos de Olha Sexo só. Relâmpago. Olha. Então, E a Daiana está desde o início, boa. Daiana. Né? Sim, eu faço com o maior carinho, né? Fico muito contente de estar aqui. Não estou em todos os meses, às vezes não dá, né? Por conta de agenda e tudo mais, mas sempre que eu posso, eu estou por aqui. É um prazer fazer parte desta rede, que eu tenho certeza que em algum momento vai deslanchar, vai ficar super conhecida e famosa, e aí você leva todo mundo junto. É aquela de um sobe e puxa o outro. Todo mundo. Um beijo leva no bolso. Um beijo pro meu pai, pro Paulo, pra Manu, pra você, pra Denise, enfim. Maravilhoso. Olha, pessoal, eu também quero agradecer a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá, todas as lives. Inclusive a primeira que a Daiana fez há 3 anos atrás. Tá lá, ela lá. Isso mesmo. Já teve ela de rosa, toda de rosa, combinando. Já teve ela com fone. Já teve ela mostrando aí ai, meu Deus do céu. A vagina ali. Não a dela. Não, peraí. A vulva, isso, ali de tricô. É maravilhoso. Gente, vocês não podem perder. Está tudo lá. E essa maravilhosa que a gente teve hoje. E não foi live não, viu? Você pensou que fosse live? Não é live não. É mais que live, porque aqui a gente faz o quê, Daiana? Compartilha conhecimento. É o bordão da Rede Relâmpago. Tchau, pessoal. Excelente final de semana para todo mundo. Valeu. Um beijo. Tchau.